Fala galera, aqui é Leonardo Santos da Labore RH, tudo bem com vocês? Vim passar aqui para falar um pouquinho sobre a medida provisória 927, que traz algumas medidas trabalhistas que vêm para enfrentar, o combater o desemprego, trazer algumas medidas protetivas no emprego e na renda. Então fique comigo um pouquinho só e a gente vai discutir algumas informações sobre a medida provisória. Então, pessoal, a gente sabe que nós hoje estamos no meio de uma pandemia, estamos atravessando um estado de calamidade pública, e esse estado de calamidade pública foi decretado lá em dia 20 de março de 2020 pelos deputados e senadores do Congresso Nacional que vieram promulgando o decreto legislativo número 6, ok? Lá no dia 20 de março. 2 dias depois, no dia 22 de março, o governo federal, através do executivo, veio trazendo a medida provisória que já vinha sendo, tanto tempo, já tantas semanas, anunciando que vai trazer algumas medidas, e aí se cumpriu no dia 22 de março com a MP 927, que ali trouxe algumas medidas, algumas ferramentas que o empregador pode se utilizar para combater o desemprego, trazer a continuidade do emprego e da renda. Então, ou seja, o objetivo da MP 927 é combater o desemprego em meio à situação de pandemia. Uma verdade é muito clara que nós temos que mencionar. Ninguém está preparado, e nem estava, nem está, e é difícil vai estar ainda preparado para combater essa pandemia. Nem o governo federal, nem os patrões, os empregadores e muito menos o empregado. Então, por isso que eu gosto de mencionar que a MP possui ferramentas que o empregador pode se utilizar para poder trazer o emprego para os seus empregados. Então, eu gostaria de falar aqui algumas ferramentas que estão dentro da MP para que a gente possa entender completamente a sua situação, o seu objetivo e a sua eficácia. A primeira ferramenta que eu gostaria de falar aqui é o teletrabalho, que está a partir do artigo 4º da MP. O teletrabalho, muita gente apelida ele de home office, mas não é somente o home office. O teletrabalho, na verdade, é todo o trabalho que é feito de forma parcial ou totalmente fora das dependências da empresa, do empregador. Então, ou seja, o empregado ele exerce a sua atividade fora das dependências da empresa, ok? Então, isso é o teletrabalho. É muito conhecido como home office por conta da situação de acessar, às vezes, a empresa de forma remotamente no computador. E aí, a medida provisória traz alguns dispositivos para mencionar sobre um custo, um possível custo que o empregado vai ter que ter para poder fazer o seu trabalho de forma remotamente ou fora das dependências. Inclusive, é importante que se tenha no contrato individual ou um aditivo, um adendo contratual, qualquer tipo de custo para fins de reembolso no quesito a aquisição de telefonia ou aquisição de pacotes de internet, de tecnologia para poder cumprir o seu trabalho. O simples fato de fazer o teletrabalho não é motivo para fazer um contrato individual escrito, apenas o verbal já é suficiente. Porém, acredito que seria muito melhor que se faça tudo por escrito, inclusive qualquer tipo de custo que o empregado possa ter através do trabalho, teletrabalho ou trabalho feito fora das dependências da empresa. A segunda ferramenta que eu gostaria de mencionar aqui é a antecipação das férias individuais. A partir de então, agora, é possível antecipar as férias individuais. Mas como assim antecipar? Não podia se antecipar? Não de forma grosseira. Mas agora, mesmo que o período aquisitivo do empregado não esteja completo, a empresa pode liberar 30 dias até mesmo de férias para aquele funcionário, mesmo que não se tenha ainda o direito à totalidade dos dias de férias. Ele é feito de forma antecipada para poder conter toda essa situação de pandemia. E aí, claro que a partir do artigo 6º traz alguns dispositivos, é importante você consultar a medida provisória, lá fala sobre o pagamento, a gente conhece que o pagamento das férias tem que ser feito com 2 dias de antecedência, né? Para essa situação não tem necessidade. Ele pode, claro, pagar de 2 dias antecipado, porém ele tem a prerrogativa de fazer a quitação do valor das férias até o 5º dia útil do mês seguinte. Inclusive, 1/3 das férias tem que ser, pode, na verdade, né, nem que ser não, pode
ser paga até o dia em que se pagar o 13º anual. Então, ou seja, existem algumas ferramentas que o empregador pode se utilizar nessa situação aqui. Assim como o teletrabalho, as férias individuais têm que ser comunicada ao empregado com 48 horas de antecedência. Então, ou seja, tem que haver a antecedência. Na verdade, a medida provisória traz muitas vezes falando sobre a antecipação da comunicação, sendo em 2 dias ou, na verdade, 48 horas. Uma terceira ferramenta que nós podemos ver na medida provisória são as férias coletivas. Então, ou seja, a empresa tem a liberdade de dar as férias coletivas para o empregado, os empregados ou os setores ou a totalidade da sua empresa, sem haver a necessidade de comunicação aos órgãos correspondentes, ao sindicato, à Secretaria de Trabalho e Previdência. Não tem essa necessidade por conta da medida provisória, por conta da medida que foi feita no meio da pandemia. Engraçado nós falarmos, engraçado não, é importante nós mencionarmos que essa medida provisória, ela tem o valor, o peso durante o período de estado de calamidade. A partir do momento em que o Congresso Nacional tirar esse estado de calamidade, não tem mais eficácia esses dispositivos que nós estamos mencionando. Pessoal, uma quarta ferramenta que eu vislumbro aqui na medida provisória é a antecipação de feriados não religiosos. Então, ou seja, traz aqui a oportunidade do empregador, através de uma comunicação 2 dias antes, uma comunicação simples, né, por meio eletrônico ou por meio de carta ou alguma coisa assim, de antecipar alguns feriados não religiosos para que possa, né, cobrir aquele período ali, para que possa passar por esse período. Agora, os feriados religiosos exigem a concordância do empregado. Não é o fato de ter feriado, vamos antecipar. Temos que verificar os feriados religiosos e os não religiosos, porque os religiosos tem que haver a anuência do empregado com prazo de até 2 dias antes daquela antecipação. Uma quinta ferramenta que eu vejo na MP também é a oportunidade de regular o banco de horas. Aí você pergunta, mas a reforma trabalhista não já veio para regulamentar muita coisa? Sim, claro, a reforma trabalhista veio oportunizando o empregador de fazer o banco de horas, instituir o banco de horas num período de até 6 meses, fazendo apenas um contrato individual, ou até mesmo de 12 meses fazendo um contrato através de um contrato coletivo, né, com os empregados. Aqui não, aqui a oportunidade é de fazer um banco de horas durante o período em que se acordar, e este período vai ser compensado a partir do momento em que sair do estado de calamidade, num período a máximo de 18 meses. Então, ou seja, a empresa tem até 18 meses para resolver o banco de horas a partir do momento em que foi retirado o estado de calamidade do país. Uma sexta ferramenta que eu visualizo aqui dentro da medida provisória é justamente a possibilidade do empregador deixar de recolher o fundo de garantia por tempo de serviço referente às competências março, abril e maio nos tempos corretos, que seria 7 de abril, 7 de maio, 7 de junho, né? Aqui eu não estou considerando se tem dias úteis ou não, mas de regra geral é dia 7, né? E dando a oportunidade de resolver, ou seja, de quitar esses 3 meses a princípios que vão ser contados como débito a partir de um parcelamento a ser feito futuramente. Caso a empresa queira fazer de fato esse parcelamento, tem que se pronunciar até o dia 20 o dia 20 de junho, para que a partir de julho já se comece a pagar em até 6 vezes esses valores acumulados de 3 meses. E isso sem nenhum tipo de acréscimo, nenhum tipo de juros, nenhum tipo de correção, ok? Caso a empresa não queira fazer o parcelamento, ela pode justamente fazer a quitação a partir de fevereiro, nesses 3 meses, que aí resolve o problema. Agora,
aqui a medida provisória fala a oportunidade de deixar de pagar no tempo normal, no tempo tradicional, mas a declaração da GFIP tem que ser feita, aqui não está falando da suspensão da obrigatoriedade da GFIP por esses períodos, não fala, então, ou seja, a GFIP tem que ser transmitida, declaratória, e aí quando for a quitação desses débitos, aí sim faz-se uma GFIP com código branco para poder pagar, ou até mesmo entra com o parcelamento desses períodos, ok? Então, pessoal, aqui eu quis reunir apenas algumas ferramentas, não são todas as ferramentas, algumas ferramentas que eu acho que têm maior relevância para o âmbito da empresa. Temos outras, né, também, que é a questão da suspensão da exigibilidade de alguns dispositivos referente à SST, algumas questões com relação à fiscalização do trabalho, né? Ou seja, existem alguns outros dispositivos, mas na verdade aqui eu quis trazer algumas que são mais relevantes para o emprego. Então, são essas as minhas colocações com relação à MP 927. Eu queria que você, por favor, compartilhasse com o máximo de pessoas que você pudesse. Deixe o seu comentário aqui e também clique no gostei. E se você tiver sugestões para próximos vídeos, deixa aqui embaixo, escreva aqui para mim. E aí eu vou estar trazendo também, com o maior prazer, outros tipos de vídeos, outros tipos de matéria para a gente conversar aqui, ok? Fique com Deus, Deus abençoe.